Olá, bom dia para você nesta segunda-feira, dia 21 de fevereiro. Seja muito bem-vindo ao Jornal Toda Hora. Agora são 8 horas e 31 minutos no horário de Brasília. Nesta edição vamos falar sobre as buscas por desaparecidos em Petrópolis, que chegam ao 7º dia e o número de mortos passa de 170. Biden e Putin aceitam realizar uma cúpula sobre a crise na Ucrânia. E em Pequim, os Jogos de Inverno chegaram ao fim com uma bela festa de encerramento. O Corpo de Bombeiros informou que as mortes em Petrópolis chegaram a 176 e já é a maior catástrofe da história da cidade. As buscas entram hoje no 7º dia, 117 pessoas ainda estão desaparecidas. Os trabalhos chegaram a ser interrompidos no fim da madrugada por causa da ventania, mas foram retomados neste começo da manhã. As equipes de busca se dividem em áreas do Morro da Oficina, da Rua Tereza, do Alto da Serra, da Chácara Flora, da Vila Felipe, Caxambu e localidades vizinhas. A previsão do tempo é de sol com muitas nuvens e possibilidade de chuva com volume um pouco menor do que a chuva que caiu neste sábado. E voluntários se organizam para ajudar no apoio logístico às vítimas dos deslizamentos em Petrópolis. Enquanto as equipes trabalham em busca de vítimas sob toneladas de terra, um outro exército se organiza. São os voluntários. Gente que atua em várias frentes para ajudar quem perdeu quase tudo na tragédia. Que aqui nós estamos todos como voluntário, ajudando, né? Que coisa muito triste, mas é gratificante você estar se doando, né? Podendo ajudar o próximo. Eles ajudam a organizar e distribuir as doações que chegam, principalmente alimentos, roupas e água. Solidariedade que faz a diferença para muita gente. A gente não está com situação, né, para poder comprar. Então a doação é muito... É importante. A chuva da última terça-feira foi, segundo o governo do Rio de Janeiro, a pior já registrada na cidade desde 1932. Cerca de 700 pedidos de indenização chegaram às empresas de seguro depois da tragédia de Petrópolis. Os dados são do Sindicato das Seguradoras do Rio de Janeiro e Espírito Santo. As empresas precisaram reforçar as suas equipes de assistência 24 horas para atender os segurados que tiveram seus bens danificados pelas inundações. Desde quarta-feira, por exemplo, a Prefeitura de Petrópolis removeu mais de 310 veículos das ruas e dos rios. Segundo a CPTrans, os donos que tiveram um automóvel rebocado não terão despesas. Os carros estão sendo levados para o pátio do Morim, onde são catalogados para facilitar a identificação e a retirada pelo proprietário. E uma livraria no centro de Petrópolis não teve escolha, a não ser jogar fora milhares de livros depois que as fortes chuvas inundaram o estoque subterrâneo. Com a ajuda de voluntários, os proprietários limpam a loja com a esperança de reabrir em breve. A tragédia provocada pela forte chuva em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, atingiu também a cultura. A maior livraria da cidade teve o estoque destruído pela enchente. E aqui, como eu tenho um subsolo onde a gente guarda o estoque, alagou muito rápido, porque ficamos com 20 centímetros aqui dentro, mas lá tem 3 metros, então ele encheu até o teto. Um enorme prejuízo financeiro e cultural. Nós estamos muito tristes de ter tido essa perda dos livros, de não poder nem doar os livros, porque eles não têm condição disso. Então é uma dor grande. Com a ajuda de voluntários, os proprietários limpam a loja com a esperança de reabrir em breve. Dava até um peso na consciência e dormir sem estar ajudando, então a gente conseguir vir aqui hoje, dá um alívio no coração. É triste ver isso, tanto livro indo embora. Só fazendo, acho que é o mínimo, né, que todo mundo deveria fazer pelo menos para tentar reerguer a cidade, é ajudar mesmo, que depende da gente. O governo dos Estados Unidos, através da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, anunciou a doação de R$520 mil para ajudar as famílias atingidas pelas chuvas. O recurso será usado para distribuir alimentos e kits de higiene pessoal e limpeza aos desabrigados. E agora, nos destaques internacionais, a tempestade Eunice deixou pelo menos 10 mortos no Reino Unido e em partes da Europa Ocidental. A tempestade Eunice atingiu com força o noroeste da Europa. Formado na Irlanda, o fenômeno atravessou parte do Reino Unido e depois o norte da França, antes de continuar em direção à Dinamarca. A Alemanha decretou alerta vermelho para grande parte do norte.
As autoridades alemãs informaram que as rajadas de vento podem atingir 115 km por hora. Na Inglaterra, uma rajada de 196 km foi registrada na ilha de White. Outras duas de 110 km por hora foram medidas no interior, inclusive no aeroporto londrino de Heathrow. Centenas de voos, trens e balsas foram cancelados em todo o noroeste da Europa por causa de Eunice. E ainda falando do fenômeno Eunice, 2 flagrantes gravados por câmeras chamaram a atenção neste fim de semana. A queda de um helicóptero na Flórida e um caminhão que tombou com a força do vento provocado pela tempestade. Flagrante em uma rodovia do Reino Unido, uma câmera em um veículo gravou o momento em que uma rajada de vento atinge um caminhão. O veículo tombou sobre o asfalto. O vento forte foi provocado pela tempestade Eunice. O fenômeno continua a varrer o noroeste da Europa com ventos fortes que já causaram várias mortes. No estado americano da Flórida, outro flagrante. Um vídeo postado em uma rede social mostra um helicóptero caindo perto da praia, não muito longe de pessoas nadando. Das 3 pessoas que estavam no helicóptero, 2 foram hospitalizadas. A Rússia e a Ucrânia pediram neste domingo que os esforços diplomáticos para evitar a guerra sejam intensificados, mas trocaram acusações sobre a responsabilidade pela escalada das hostilidades na linha de frente que separa o território ucraniano de áreas controladas por rebeldes pró-Rússia. Já a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, ressaltou que se fala em possibilidade real de guerra na Europa. O governo da França informou que a Rússia e a Ucrânia concordaram com a necessidade de dar prioridade a uma solução diplomática para a crise atual e fazer todo o possível para alcançá-la. Moscou e Kiev pediram mais diálogos depois que o presidente francês Emmanuel Macron teve uma longa conversa telefônica com Vladimir Putin e em seguida com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Durante a conversa com Macron, que durou 1 hora e 45 minutos, Putin culpou o que qualificou de provocações do governo ucraniano pela escalada dos combates com separatistas no leste daquele país. Putin também pediu à OTAN e aos Estados Unidos que levem a sério as exigências de segurança da Rússia, como a retirada de sua infraestrutura militar do leste europeu e um veto à entrada da Ucrânia na aliança militar. A presidência francesa descreveu as negociações deste domingo como um dos últimos esforços possíveis e necessários para evitar um grande conflito na Ucrânia. Países ocidentais liderados pelos Estados Unidos acusam a Rússia de mobilizar mais de 150 mil soldados na fronteira da Ucrânia para lançar um ataque, e Washington reitera frequentemente que a invasão pode ocorrer a qualquer momento. A vice-presidente americana, Kamala Harris, afirmou que se está falando da possibilidade real de guerra na Europa. Após a ligação com Macron, Zelensky pediu um cessar-fogo imediato e convocou uma reunião urgente do grupo de contato trilateral que inclui Ucrânia, Rússia e a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. Nesta segunda-feira, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, concordaram a princípio em realizar uma cúpula sobre a crise na Ucrânia. A secretária de imprensa da Casa Branca afirmou que a reunião deve acontecer depois do encontro entre o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, e o ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, ou seja, após o dia 24. E a gente vai continuar acompanhando o desenrolar deste assunto ao longo de toda a nossa programação. E veja a seguir, Rio de Janeiro retoma o calendário de vacinação infantil contra a Covid. E ainda, com uma bela festa, Pequim encerra os jogos e passa o bastão para a Itália. Nós voltamos já. Seja bem-vindo ao Jornal Toda Hora. Estamos de volta ao vivo, são 8 horas e 43 minutos no horário de Brasília. O Ministério da Saúde informou que a média de casos de Covid caiu pelo 15º dia seguido aqui no Brasil. E a média móvel de mortes também teve redução de 11% em relação a 2 semanas atrás.
O Brasil confirmou 406 novas mortes por Covid-19. São 644.286 vítimas da doença no país desde o início da pandemia. Foram registrados 40.625 novos casos de Covid-19. Ao todo, são 28.625.000 diagnósticos confirmados. Com isso, o país completou um mês com casos diários acima de 50 mil. A média móvel de mortes chega a 846 vítimas diárias. O indicador registra redução de 11% com relação a 2 semanas atrás. A média móvel de casos apontou 104.036 registros por dia. Já esses dados mostram uma tendência de queda com uma redução de 41%. No cenário da evolução da doença por regiões, hoje, 12 unidades da federação indicaram alta. Em estabilidade, agora estão 9 estados: Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. 4 estados registraram queda: Amazonas, Mato Grosso, Paraíba e Piauí. 2 unidades da federação não divulgaram os dados: Distrito Federal e Tocantins. A cidade de São Paulo começa hoje a vacinar as crianças contra a Covid nas escolas. Será realizada uma busca ativa pelas crianças que ainda não tomaram a primeira dose. Vale destacar que a cidade paulista já vacinou cerca de 74% do público entre 5 e 11 anos. E a ação também contemplará as crianças que já puderem tomar a segunda dose. E por falar em vacinação, o Brasil já aplicou mais de 385.406.000 doses de vacinas contra a Covid. Vamos ao nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 171.184.000 pessoas tomaram a primeira dose. Isso representa 80,25% da população, enquanto 153.503.000 brasileiros tomaram a segunda dose, o que equivale a 71,96% da população. E a dose de reforço já foi aplicada em 60.718.000 pessoas, 28,46% dos brasileiros. Apenas a Butanvac, de 7 candidatas a vacinas brasileiras contra a Covid, completou a primeira fase de testes até agora. E a capital fluminense retoma o calendário de vacinação infantil hoje. A campanha estava suspensa desde quinta-feira, dia 17, e agora, com a chegada de doses pediátricas da Pfizer e Coronavac, a imunização deste público volta a avançar. Segundo o painel de vacinação da Prefeitura do Rio de Janeiro, 60% das crianças de 5 a 11 anos já receberam a primeira dose de algum imunizante contra a Covid. E a pandemia afetou a economia de 90% dos países. Segundo o Banco Mundial, foi a pior consequência que o mundo enfrentou nos últimos 120 anos. Apenas 2 grandes crises fizeram um estrago parecido, mas não maior, durante este período. Uma foi da Grande Depressão, iniciada nos Estados Unidos em 1929 e provocada pelo excesso de produção das indústrias e pela especulação financeira. Foi o estopim para a recessão americana, que paralisou os negócios de várias bolsas de valores ao redor do mundo, que nos anos seguintes causaram reflexos em 80% dos países. Em 2008, estourou uma bolha no mercado imobiliário americano, quando ficou claro que a especulação do preço dos imóveis estava fazendo estragos ao redor do mundo. Nem a Segunda Guerra, entre 1938 e 1945, fez tantos estragos porque prejudicou a economia de apenas 60% dos países. Mas o pior ainda estava para acontecer. Segundo o Banco Mundial, apenas no primeiro ano da pandemia, a economia global encolheu aproximadamente 3%. E a pobreza global aumentou pela primeira vez em uma geração. A Rainha Elizabeth II, de 95 anos, testou positivo para a Covid. Segundo informações anunciadas pelo Palácio de Buckingham,
Neste domingo, a monarca está com sintomas leves de resfriado e pretende continuar com tarefas mais tranquilas em Windsor assim que possível. No último dia 10 de fevereiro, seu filho mais velho, o príncipe Charles, também havia testado positivo para a Covid pela segunda vez e logo depois a sua esposa Camila foi contaminada. O Reino Unido tem registrado um aumento significativo nos casos de Covid desde a chegada da variante Ômicron no final de 2021. E Israel vai começar a permitir a entrada de todos os turistas, independentemente de terem sido vacinados ou não contra a Covid, a partir do dia 1º de março. De acordo com um comunicado do gabinete do primeiro-ministro, a entrada apenas exigirá 2 testes de PCR, um antes de embarcar e outro após pousar em Israel. E olha só, um estudo revelou que a falta de vitamina D pode estar associada aos casos graves de Covid, mas os especialistas sempre recomendam procurar um médico antes de tomar qualquer medicamento. Isso porque o excesso do nutriente no organismo também pode causar problemas. Vamos conferir na reportagem. Separar 20 minutos todos os dias no começo da manhã ou final da tarde para tomar aquele banho de sol. Você consegue manter essa rotina? Não tomo. Eu já acordo ali já na correria e não tenho esse tempinho para ir pegar o solzinho todos os dias, não. Só que sem sol fica difícil alcançar os níveis ideais de vitamina D no organismo, o que é um problema, porque o nutriente tem um papel tão fundamental. Atua no tecido ósseo, no tecido muscular e nas células do sistema imune. E alguns modelos experimentais já mostraram que ela protege contra alguns patógenos, como, por exemplo, o agente da tuberculose e entre outros. Então, ela tem um papel protetor também no sistema imune. É por isso que a falta de vitamina D pode agravar doenças, como a Covid-19. Um estudo israelense publicado pela revista científica PLOS ONE concluiu que pacientes com Covid-19 com um histórico de deficiência de vitamina D tiveram 14 vezes mais chances de evoluir para casos graves ou críticos da doença do que aqueles que não apresentaram esse tipo de déficit. Os pesquisadores avaliaram a presença da vitamina nos prontuários médicos de até 2 anos antes do teste PCR positivo dos pacientes e concluíram que quase 90% dos quadros graves de Covid-19 eram de indivíduos com déficit do nutriente. Sobre mortalidade pela Covid-19, os pesquisadores concluíram que entre pacientes com níveis regulares de vitamina D, a taxa foi de 2,3%. Já entre os pacientes com deficiência do nutriente, a taxa foi de 25,6%. Independentemente dos resultados dessa ou de outras pesquisas, o fato é que a vitamina D é essencial, mas na dosagem correta. A vitamina D, como toda vitamina, tem um valor adequado, como eu comentei, de 30 a 60 seria o valor ideal para o indivíduo adulto, com comorbidades, o idoso. Acima disso, nunca foi comprovado ter um benefício a mais. Valores próximos de 100 pode levar a sintomas, o paciente pode ter alterações graves, como insuficiência renal aguda, por exemplo. É seguro usar uma dose diária de 2.000 unidades ao dia. Mas melhor mesmo é tentar encontrar um tempinho para o banho de sol diário sem filtro solar. É isso mesmo. A doutora ressalta que o protetor bloqueia 98% da síntese de vitamina D. O filtro solar protege contra câncer de pele, outras coisas, tem que usar filtro solar. Mais uma dica, se você for para a praia ou se você for realizar uma exposição ao sol, você pode passar o filtro solar no corpo e, por exemplo, no antebraço, na região da tíbia, ali na região inferior da perna, você espera um pouco para passar o filtro solar. Espera uns 15 minutos e depois passa ali. A endocrinologista orienta que uma região de 6 centímetros de diâmetro sem filtro solar por alguns minutinhos já é suficiente para absorver a vitamina e viver com muita saúde.
E Pequim encerra os Jogos Olímpicos de Inverno com uma bela festa e passa o bastão para a Itália. Foram 16 dias de competição da 24ª edição dos Jogos Olímpicos de Inverno na China. Uma bonita cerimônia com tecnologia, luzes e som marcaram o encerramento da festividade no Estádio Nacional O Ninho do Pássaro, com a presença do presidente Xi Jinping. A Noruega foi a grande campeã com 37 medalhas, 16 ouros, 8 pratas e 13 bronzes, e depois ficaram Alemanha e China. O Brasil voltou zerado para casa. Os próximos Jogos de Inverno serão realizados em Milão e Cortina, na Itália. E agora a gente vai dar um giro pelas notícias que viralizaram na internet. Casos no Brasil e no mundo que, no mínimo, despertam a nossa curiosidade. Em Santa Catarina, um enxame de abelhas invadiu o quarto de um apartamento em Criciúma. Os insetos ficaram na parte de dentro da janela e um apicultor precisou ser chamado. Mas esse não foi o único. Outros 5 casos foram relatados no mesmo dia, entre eles uma colmeia. Com mais de 20 mil abelhas, precisou ser retirada da sacada de um apartamento também na região. E olha esse, vídeos de uma motocicleta andando sozinha e batendo em 2 carros na região central de Porto Velho, em Rondônia, impressionam. As imagens são da câmera de segurança de uma loja. Os funcionários disseram que tudo aconteceu muito rápido. Eles ouviram o barulho da moto batendo em um carro estacionado e por não terem visto o que de fato aconteceu, decidiram verificar as câmeras de segurança. E olha só, a motocicleta vem do lado esquerdo da Avenida 7 de Setembro, segue sem ninguém pilotando, segue por alguns metros atravessando a via, bate em um carro que aguardava no cruzamento e depois atinge a traseira de outro veículo estacionado. E na Turquia, um menino cai em um buraco e é salvo por uma pilha de caixas. Imagens da câmera de segurança de um shopping em Istambul mostram que um funcionário estava transportando caixas para o andar de baixo por um alçapão, quando o jovem, distraído, mexendo no celular, é claro, se aproxima e cai direto no buraco. Mas uma segunda câmera mostra que, milagrosamente, ele caiu praticamente sentado em uma coluna de caixas empilhadas que não deixaram ele ir direto para o chão. Imagina só o susto que esse menino não passou, não teve. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas tem mais informações com a Patrícia Velenic. E à 1 da tarde, eu e ela esperamos por você. Até mais!